diz que a respeito de Balaão está escrito: e Deus veio a Balaão de noite. Balaão é Bilã, né? Onde você mesmo não fale com Jacó nem bem nem mal, né? Existiu na linguagem da Torá, nas histórias aqui da Torá, uma hora que o Jacob ele tem que partir da casa de Labã. E aí é ordenado então a Labã que ele não fale nada sobre Jacó, que ele não deveria nem falar bem nem mal, né? Segundo o que está escrito em Gênesis 31:24. Então vamos dar uma olhada aqui no 31:24. Diz aqui, ó, que Deus apareceu, né, durante a noite para ele. E aí ele diz aqui para ele, né? Ele disse: cuidado para não tentares nada. Então a palavra vai omer, né? Não tentares nada, não falares nada, na verdade, contra Jacó, né? Seja bom ou seja mal, não fale nada. Muito bem. Dentro dessa construção aqui, a gente deve entender algo muito importante. Todos os personagens da Torá são divididos entre bons e maus. E também são personagens que, quando lidos num texto duro, num texto sem uma interpretação correta, são personagens que são altamente maus aos nossos olhos e são chamados de um linguajar bem ante aquilo que a Torá propõe. No caso é Lavã. Também Lavã ele é chamado, não é, de uma pessoa ruim. Mas quando você observa aqui, né, que apareceu durante a noite em sonho, não foi Adonai, foi Elohim. Tá vendo? Então nós temos o nome Elohim. Esse nome Elohim ele está carregado com os 70 anjos, né, que cada pontinho representa um Yud, tem o valor aqui de um Yud. Então nós temos 50, 60, 70 anjos, né? E dentro desses anjos a palavra Bereshit, tá bom? Aqui nós temos 50, 60, 70, 80 aqui. Na construção dessa palavra Elohim foi colocado aqui mais um pontinho, tá vendo? Então ao invés de 70, como tem na palavra Elohim original, nós temos um ponto a mais aqui. Então esse ponto ele significa que essa palavra está trazendo algo diferente para a gente. Então veja, mas o ponto que nós queremos mostrar aqui, que quem apareceu para Abraham foi Elohim. Então Elohim, aqui nós temos a palavra El, que significa um nome sagrado que está dentro de Hesed. Então ao mesmo tempo que Elohim aparecia para Lavã, aqui nós temos então também que, ao mesmo tempo que ele aparecia como Elohim, que é julgamento, também estava a Sefirah Hesed, estava essa força da Sefirah Hesed. Então nessa questão aqui nós temos exatamente Gevurah e Hesed. Apareceram para Lavã, e aí aqui ele constrói então essa questão onde esse anjo vai aparecer à noite aqui, ó, e vai ser o anjo então que vai falar com ele dessa parte de Elohim e não vai ser propriamente o Eterno. Então existe uma diferença muito grande dentro da Torá e entre o nome Yud-Kei Vav-Kei e o nome do Eterno. Então ele estava proibido já ali de falar alguma coisa para Jacó. É essa atenção que o Zohar chama a gente aqui. Então não faça mal, não fale mal de Jacó. Mas a verdade é que Labão, ao perseguir Jacó, não pretendia combatê-lo com força, não é? Pois bem, uma força armada aqui acabou tendo um erro de tradução. Pois bem, sabia que Jacó e seus filhos o superavam, mas decidiu matá-lo pelo poder da sua boca.
Então a decisão era de matá-lo pelo poder da sua boca. Então isso significa que esse combate, né, era realmente lá atrás. A Torá ela não usa uma palavra para não dizer algo que não era possível de acontecer. Então, esse ataque seria realmente através de palavras, através de maldições. Então, em vez da palavra não fale, teríamos esperado que não faça mal a Jacó. Mas a verdade é que Labão, ao perseguir Jacó, não pretendia combatê-lo com força armada. Pois bem, sabia que Jacó e seus filhos superavam, mas decidiu matá-lo com o poder da sua boca. Daí que você não fale e que você não faz, porque foi dada essa ordem para não falar. Também está escrito: está no poder da minha mão causar-te dano. Isso é o Bereshit 31:29. Então o Lavan sabia que disso pela advertência que foi dada, pois ele mesmo continuou: mas o Deus de teu pai falou comigo. Isso está lá no Gênesis 31:29, onde Hashem fala com ele. Isto é verdadeiro, o testemunho que Deus ordenou aos israelitas que pronunciasse como está escrito: e testemunharás e dirás diante de Hashem, teu Deus, um arameu pretendia destruir meu pai. Esse é o Devarim, lá no 26:5. Então, veja, continua aqui. Além disso, Balaão está escrito, de Balaão está escrito: e ele não foi, como das outras vezes, encontrar encantamento. Isso é o Números 24:1. Sendo esse o seu costume, já que ele era adepto de adivinhações. Labão também tinha, né, também disse, perdão: observei os sinais. Isso está no Gênesis 30:27. Isso é, ele testou a sorte de Jacó por meio das suas adivinhações. E quando se propôs a isso, ele testou a sorte e quando se propôs a destruí-lo, também pretendia cumprir o seu propósito pelo mesmo poder da magia e da feitiçaria. Então, aqui a Torá diz que ele estava disposto a destruí-lo pelo poder da sua boca, da sua magia e também da sua feitiçaria. Mas Deus não o permitiu. E foi com referência a isso que o neto de Balaão disse: pois não há encantamentos para Jacó, nem seu neto, perdão. Por isso que seu neto Balaão diz: pois não há encantamento para Jacó, nem adivinhação para Israel. São números lá no 23:23. O que é como dizer: quem pode prevalecer contra eles, desde quando meu avô quis destruir o seu ancestral por meio de encantamentos e feitiçaria? Não teve sucesso, visto que não lhe foi permitido amaldiçoá-lo. Na verdade, o Lavan ele usou contra Jacó todos os 10 tipos de magia e de adivinhação, da fulguração das coisas do submundo. Mas ele poderia, né, não fazer mal, ele não poderia fazer mal, como está escrito. E ele mudou o meu salário 10 vezes. Então, tudo aqui na Torá a gente está vendo que é uma construção sefirótica. O Lavan ele vai existir dentro de todas as sefirotes e existirá esse sistema de enganação para testar o homem em relação a essa Torá. E aí continua: mas diga, não tolerarei que ele me fizesse mal. Isso é o Gênesis 31:7. Onde o termo significa tempos está relacionado ao termo que significa espécie entre vocês. Alguém que pega adivinhação, um adivinho, ou um encantador, ou um feiticeiro, ou alguém que lança encantamentos, ou alguém que consulta fantasmas, ou espírito, ou alguém que consulta mortos. Veja, todos esses assuntos está em Devarim, do 10, o 10 e o 11, está falando que não é para se fazer isso. Só que aqui a gente tem que abrir um grande parâmetro, porque se nós vermos aqui o texto duro, nós sentenciaríamos
a forma que nós acreditamos na Torá, a questão da alma dos sábios, e existem vários parâmetros dentro da Torá que você pode chegar à conclusão do ensino dos nossos sábios e que eles estavam corretos contra as almas dos tzadikim. Inclusive, muitas pessoas que não têm um conhecimento, não só dentro do judaísmo, né, e em outras religiões, acabam levando o texto ao pé da letra e acabam não entendendo profundamente o que está escrito aqui. O primeiro fator que nós devemos entender é que dentro dessa linguagem é construído, né, um espírito familiar e alguém que consulta os mortos, né, alguém que consulta fantasmas, espíritos familiares, um adivinho, alguém que adivinha, faz adivinhação do tempo, ou um encantador, um feiticeiro. Muito bem. Primeira questão que nós devemos entender é que um profeta ele vê o futuro. Então, a questão dele não adivinhar, mas ele poder ver, já tira ele do escopo de ser um adivinho. Um adivinho é uma pessoa que não vê realmente o que está falando, mas ela pega pequenos fragmentos e sai do nível de entendimento da Torá. Então tem que se dividir essa questão, e existe toda uma forma de descrição da Torá que vai mostrar se a pessoa é um adivinho, é uma pessoa dentro da Torá ou não. Então existe também essa conotação. Uma pessoa que lança encantamentos. A Torá ela conta essa questão porque isso existe. Essa questão de encantamentos e das pessoas tentarem prejudicar as outras através desses atos. O ato em si ele é apenas uma maquiagem para o que está por trás ali. Eu vou fazer isso, vou construir as questões dessa forma, eu vou fazer tal rito, tudo isso é uma argumentação dentro das religiões, lógico, mas não é isso que a Torá está falando. Falar sobre essa questão que foi definida lá em cima, não falarás. Então o que acontece? A questão da gente sempre olhar dentro da Torá que existe sempre uma linguagem onde quando começa ali no livro de Êxodo, que nós chamamos, né, de Shemot, o verdadeiro nome é mesmo Shemot, o Eterno ele sempre vai usar a palavra Vaiomer, Vaiomer, e depois segue dizendo a palavra e disse e falou dizendo, né? Então deixa eu achar aqui uma parte aqui onde a gente pode ver isso acontecer. E a gente já falou disso em outra questão, mas só para a gente construir aqui uma linguagem em cima do que está sendo falado aqui. Deixa eu... Tão amplo isso dentro da Torá, vamos ver se a gente consegue achar aqui em Êxodo mesmo, ou Levítico. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro. Assim, então, vai da Ber, Adonai, El Moshe, Lemor. Então, sempre essa questão de estar falando vai da Ber, disse e falou, dizendo, tá vendo? Não existe uma construção lógica dentro disso. Se ele falou, para que ele ia repetir dizendo, né? Então, isso significa então que aqui, na verdade, a Torá está falando de outra questão. Do lado direito da árvore sefirótica e do lado esquerdo da árvore sefirótica. Então, dentro dessa construção, é que nós temos aqui a questão de a palavra ter sido sentenciada, ou seja, o Eterno falou para Lavan, não fale, não use o lado esquerdo. O que está do lado esquerdo? Tudo aquilo que é movimentado pelo nosso cérebro esquerdo nesse mundo, os desejos egoístas, o desejo de guerras, ataque ao outro ser humano, ou tudo aquilo que sentencia o homem a estar usando essa parte negativa da árvore sefirótica
ao qual ele se ligará e ao qual ele irá tirar toda essa argumentação para as questões que ele irá alimentar. E aí diz que alguém que consulta um fantasma, um espírito familiar e que consulta mortos. Nesse último quesito aqui, a gente deve observar a palavra mortos, porque na Torá existe uma palavra que diz o seguinte: ninguém irá ver o Eterno e continuará vivo. As pessoas irão morrer se verem o Eterno. Como que alguém vê o Eterno? A gente sabe que a gente tem uma linguagem antropomórfica dentro da Torá que é muito vasta e que leva as pessoas a divagarem ali dentro dos seus pensamentos por vários caminhos. Mas toda a questão da construção de objetos e de toda essa visão que a gente tem de um ser humano, alguém sentado no trono, na verdade isso é simplesmente uma construção para que a pessoa possa entender algo dentro da linguagem dos ramos, como nós já falamos. Essa construção ela tem que ser feita para de forma que a pessoa não atropele esses quesitos. Por exemplo, não consultar um fantasma, um espírito familiar, ou alguém que consulta mortos. Mortos, na verdade, é quando a pessoa conhece a Torá, entende qual é a missão da Torá, ela se torna ali estéril na questão da recepção. Então, essa recepção que causa vida na pessoa, no quesito de ser anti-Torá, vivo anti-Torá, não é? Então isso significa que essas pessoas elas estão mortas. E essas almas dessas pessoas, elas não passam para o Olam Rabá, elas ficam presas aqui. Então, com isso, se descobre que essas pessoas que viveram uma vida fora da Torá e fora de se ligar aos mundos superiores, essas pessoas ficam mortas e não se deve consultar o espírito dessas pessoas. Aí surge um grande problema, né? A gente tem lá a questão do Shaul, que ele consultou um espírito através de uma feiticeira, seria uma pessoa como nós vemos aí hoje nesses centros espíritas. E ela conseguiu, de certa forma, atrair a alma do, é, do Chamuel. Não só do Chamuel, como a alma do próprio Elias. Ela conseguiu trazer ali a alma do próprio Elias. E isso está salientado no texto. Vamos pesquisar aqui. Onde está esse texto? Deixa eu dar uma procurada aqui. Isso vai estar lá no 1 Samuel 28. E aí continua aqui, né? Abaixo vai falar sobre essa questão dessa consulta. Aqui, ó, Saul se disfarçou. Disse que Saul ele disse aos seus cortesãos: arranje-me uma mulher que consulte fantasma. Tá vendo? A palavra fantasma aqui ela é definida, para que eu possa ir com eles e perguntar por ela. E o seu cortesão disseram-lhe que havia uma mulher em Endor. Em Endor, não é? Inclusive teve uma vez aí que teve uma discussão entre uns rabinos e ele usou essa palavra dor, né? Que Endor, vê, ó, bem Endor. Então essa palavra aqui nós temos a letra A escrita por extenso e a palavra dor, tá vendo? Aqui vai dar uma gematria de 210 aqui. Então veja, a questão aqui ela é bem espiritual. E aí continua, né, dizendo que havia uma mulher em Endor que consultava, que fazia essas consultas. E aí, como eu havia dito antes, Saul se disfarçou, vestiu-se de roupas diferentes e partiu com dois homens. E eles foram até a mulher à noite e ele disse: por favor, adivinhe para mim por meio de um fantasma e traga-me, e eu a nomearei para você.
A mulher lhe respondeu: Você sabe que Saul fez como ele proibiu o uso de fantasmas e espíritos familiares na terra, então por que você está armando uma armadilha para me matar? E aí continua: Saul juntou-se, jurou-lhe por Shem, né, de bota no tetragrama sagrado. Então, vai entrar aqui a palavra lemor, tá vendo? A palavra lemor, faltando um vave. E aí entra a palavra Rai e Yud Kei Vav Kei novamente. Então, certo como vive o Eterno, você não terá problemas por causa disso. Continua então. Com isso, a mulher perguntou: quem devo trazer para você? Ele respondeu: traga-me Samuel. Ele estava consultando, ele era um profeta, era um homem muito exaltado, mas ele não estava conseguindo chegar aos mundos espirituais. Ele dependia de Samuel, que o direcionava, porque o papel dele era um papel de rei, não era um papel nem mesmo de sacerdote, nem de profeta, mas ele era um rarão, um sábio. E o que aconteceu? Ele foi querer tomar o local do Samuel quando ele sacrificou aqueles animais. Então ele ultrapassou, aqui na linguagem da Torá, o nível que ele tinha diante da Torá, e ele também não conseguiu vencer Amaleque. Amaleque, a gente sabe que, se nós juntamos o nome final tanto de Bilã como de Balaque, forma-se a palavra Amaleque, que está ligada à palavra Safek, que é dúvida. E essa palavra dúvida, que é construída, tem a mesma gematria. Essa gematria que vai dar o nome, o final do nome desses dois adivinhos, que vai dar 240. Então veja, a construção aqui é que essas dúvidas que às vezes surgem na cabeça das pessoas em relação ao eterno são uma construção do outro lado. E aqui então, como ele não conseguiu vencer, ele teve agora que procurar Samuel para saber o que aconteceria. E diz então que a mulher, né, ela faz isso, né? Então a mulher reconheceu Samuel. Veja, a própria mulher viu o espírito de Samuel, e que Samuel era alguém completo com as letras hebraicas. Veja, do Aleph ao Tav, essa alma, ela estava completa. E junto com Samuel, ela disse: por que você me enganou? Você é Saul. E aí ela diz aqui que ele é Shaul, tá vendo? E o que acontece? Diz aqui que ela gritou muito porque ela viu que essa alma era muito grande e que, deixa eu só ver aqui, que era uma alma que tinha vindo, e essa alma tinha um grande poder. O rei respondeu-lhe: não tenha medo, o que você vê. A mulher disse a ele: eu vejo um ser divino subindo da terra, ou seja, uma alma muito iluminada. Quem era essa alma? A alma de Samuel. Então ela viu tanta luz nessa alma que ela confundiu ele com um ser divino subindo da terra. E ele perguntou como ele era a alma, né? É um homem velho chegando, disse ela, e ele está envolto num manto. Então Shaul soube que era Samuel. Ele se curvou em homenagem com o rosto no chão. E continua aqui: Samuel disse a Shaul: por que você me perturbou e me fez subir? E Shaul respondeu: estou em grandes apuros, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde, nem por profetas, nem por sonho, então eu entrei em contato para você me dizer o que devo fazer. Aqui, na verdade, existe uma construção, eu não lembro o versículo aqui, onde aparece Moshe também. Moshe está junto com Samuel. Aí continua, e Samuel disse: por que você me pergunta isso, que o Senhor se afastou de você e se tornou seu adversário? Por que você acha que ele se tornou seu adversário? Tem alguma coisa aí errada. O Senhor fez por si mesmo, como predisse por meu intermédio, ou seja, eu tinha revelado para você. Se você não acabasse com os filisteus, a separação de almas, e não acabasse com Amaleque, que também há dúvida sobre essas questões, então isso aconteceria. O Senhor arrancou o reinado da sua mão e o deu ao seu próximo, que é o rei Davi.
Por que vocês não obedeceram ao Senhor e não executaram a sua ira contra os amalequitas? Veja a palavra Amaleque aqui, como eu disse anteriormente, está sendo construída. É por isso que o Senhor fez isso com você hoje. Não houve uma luta contra a dúvida, não houve uma luta contra a construção interna da Torá e do Taná. Tudo que vai chegando a pessoa vai absorvendo, vai misturando uma religião aqui, outra cultura ali, outra filosofia lá, e assim ela vai mexendo nesse corpo da Torá. Além disso, diz aqui: o Senhor entregará os israelitas que estão com você na mão dos filisteus. Haverá uma separação. Amanhã seus filhos e você estarão comigo. E o Senhor também entregará as forças israelitas na mão dos filisteus. Essa era a questão que o Shaul estava preocupado sobre a vida dele após a morte, porque ele era, de uma certa forma, um grande servo de Hashem. Você vê que ele fez aqui tudo que ele podia para encontrar com Samuel, para receber essa resposta. Se ele estaria com Samuel, né, a alma de Samuel, ligada à alma de Samuel, isso significa que ele seria salvo. E que é muito diferente da construção que é feita dentro desses templos religiosos, onde eles sentenciam Shaul algo que ele não era. Shaul era um homem muito elevado. Então existe essa leitura, principalmente através dessas... É lógico que a gente não está chegando aqui, não é naquilo que está dentro do hebraico, a gente está fazendo uma pequena construção, primeiro para mudar um aspecto desse Taná dentro da sua mente, para depois você poder avançar. Veja, como as palavras são tão antagônicas entre si, mas são também tão diferentes e tão diferente daquela construção que nós tínhamos feito. Ou seja, quando nós lemos é proibido falar com espírito e fantasmas, lá não está escrito que é proibido de um espírito falar com você. Então, qual é a culpa se um tzadik vem falar com você, ou se uma alma de um pai, um irmão que morreu venha falar com você? Você não tem essa força para definir que não, nem que sim, porque você não controla os mundos espirituais. O Eterno não controla o mundo espiritual. Agora, é lógico que de acordo com essa questão que eles fazem, como eles fazem no Espiritismo, por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco o sistema de Kabbalah com o sistema dentro do Espiritismo. E garanto para vocês que não tem nada a ver. Uma pessoa, para alcançar um nível de um tzadik aparecer para ela tem que estar no nível bem alto espiritual, estudando perfeitamente a Torá, e não é para qualquer um que vai ter essa percepção. Então, com isso, a gente descobre que essa linguagem aqui de se falar com mortos tem a ver com falar com pessoas que já estão mortas no Olam Rabá, ou que não fizeram a ligação da alma de Nefesh com Urua e Neshama. Essas pessoas são mortas porque naturalmente elas não vão conseguir fazer a passagem e vão ficar presas aqui nesse mundo, e por isso elas conseguem muitas vezes fazer contato com as pessoas. Agora, também existem portais que são abertos para que de repente um parente venha e fale com você. Por exemplo, já temos experiência de alunos que estavam dormindo e tiveram sonhos com seus parentes vindo com a roupa trocada. Então aquele parente vinha, e aquele parente ele vinha muito satisfeito, e era porque a pessoa já tinha reencarnado. Então era uma mensagem para a pessoa não se preocupar. E quando eu falei com a pessoa sobre isso, foi exatamente a ideia que ela tinha de que isso tinha acontecido, por causa de fatos que aconteceram na família. Então, isso significa que existem esses fatores, e isso que é bem real dentro da Torá, é bem real essa comunicação.
Muito bem. Aqui continua, o Rabi Yossi disse: a adivinhação e encantamento são duas artes diferentes e da mesma potência. O Bilam, ele usou a adivinhação contra Israel, como se diz, com a adivinhação na mão. Esse é o número 22:7. Labão, por outro lado, usou encantamento contra Jacó, mas nenhum deles foi. Portanto, Balaão disse: por que não há encantamento com Jacó nem adivinhação com Israel? Vamos dar uma olhada aqui, Números 23:23. Aqui existe uma outra questão muito profunda dentro da Torá. Está sendo construída aqui dentro de Bamidbar, que é um livro de Números, no 23, versículo 23. Então veja, ele diz aqui, não é, que Deus libertou eles do Egito. Deixa eu ver se é o texto certo. Eis que não há argúrio em Jacó, contra Jacó. E aí aqui não há adivinhação em Israel. Jacó já é informado, né, Israel que planejou. Veja aqui, na verdade aqui, ó, não há Nahash. Tá vendo? Não há Nahash. A questão da Nahash é uma serpente. Todo mundo sabe que foi a serpente que enganou a nossa Rava, não é? Que é a mãe de todos os seres humanos. Então aqui que não há Nahash, quer dizer, a gente está vendo que tudo que vem do lado negativo vem do Nahash, que é também conhecido como Teli, uma força má que traz um mazal ruim sobre as pessoas. Isso significa que aqueles que se tornam Israel, que eles vão direto a Deus, eles não estão na implicação, caso eles estudem corretamente, entendam essa Torá corretamente, eles não estão na implicação daquilo que está sobre toda a humanidade, ou seja, eles estão liberando o seu mazal, eles estão passando por cima desse Teli, que é o serpente, aquilo que foi designado sobre ele. Então veja, a palavra Nahash é algo complexo de se entender nessa questão, porque ao mesmo tempo que a Torá informa sobre essa questão, não é? A gente sabe que tudo vem da mão do Eterno, e é essa construção que é feita aqui dentro. Então, ele veio com adivinhações na sua mão e deixa eu ver só aqui a gente leu aqui, não é? E sendo a primeira metade do versículo uma referência aos dias de Labão, ele veio com encantamento, e a outra metade o próprio Balaão, ou seja, são dois níveis, adivinhações e encantamentos, e esses dois aspectos vêm do mesmo lado, mas são aspectos diferentes. Balaão disse a Balaque: como pode alguém prevalecer contra eles, visto que todas as adivinhações e bruxarias que residem em nossas coroas derivam da sua potência, da refulgência da soberania superior. Então, residem em nossas coroas, está vendo? Elas derivam suas potências da refulgência da soberania superior, ligada a elas, como está dito: o Senhor, seu Deus, está com eles, o clamor do rei está entre eles. Isso é o Números 23:21. O Rabi Judá disse: longe de nós imaginar que Balaão, ou Bilã, né, reconhecesse algo da suprema santidade, pois Deus não escolheu nenhum povo ou língua para usar a sua glória, exceto os santos filhos, quem lhe disse: santificai-vos por isso e sede santos. Isso é Levíticos 11:44. Aqui é uma implicação, a palavra povo, tá vendo? E a palavra língua. Então a palavra língua, quando você está falando do hebraico, e a palavra povo tem que ser alguém que é construído dentro desse sistema de Israel. Esse sistema de Israel é aquele que é direto a Deus, direto a El, direto ao amor, à unificação das almas, e que serve a Deus sem um pingo de interesse, que é exatamente a construção do primeiro mandamento de Abraão. O primeiro mandamento de Abraão é que se não tenha nenhum interesse quando você vir servir a Hashem. É lógico que todo mundo começa a servir a Hashem por Lolishma. Algumas pessoas por causa de doenças,
insatisfações, seja lá o que for, a pessoa então ela chega um momento que ela muda a sua questão junto de estar com o Eterno, né? Então, quando ela faz isso, ela vai ter que fazer como Ruth. O que que Ruth fez? O teu povo da ligação de alma superior será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, houve uma implementação dentro de um sistema espiritual que é o sistema da Kabbalah, porque toda a Torá ela é descrita a nível de um texto duro, onde se escondem muitas informações. Se a pessoa não acessa essas informações, elas ficam no texto duro e vão então ficar ali condenadas a crer naquela questão de recepção. Que Deus me deu, que Deus vai fazer, que Deus vai construir. Nós temos isso dentro até mesmo do judaísmo, quando as pessoas procuram o eterno para conseguirem dinheiro ou algum sucesso. É lógico que nossos sábios sabem para quem eles vão liberar e para quem eles não vão liberar. Por isso que é importante se saber e ter um conhecimento do masal da pessoa, o que você pode fazer ou não fazer por aquela pessoa. Então, para usar a glória, exceto seus santos filhos, é que ele diz: santificai-vos por isso e sede santos. A palavra santo, ela é muito mal interpretada também, porque a gente também tem a santidade do lado esquerdo. E o Zohar vai descrever isso claramente sobre essa santidade do lado esquerdo. E essa santidade do lado esquerdo, ela é construída de uma forma a que as pessoas percebam uma santidade. E é lógico que a santidade que tem lá do outro lado não tem nada a ver com a santidade que está do lado da Torá. Por quê? São construídos argumentos que são anti-Torá. Por exemplo, as pessoas constroem esses argumentos para anexar um mandamento à Torá. Por exemplo, a Torá ela deixa a pessoa se separar, né? Ela permite a separação, o que é também uma própria separação do corpo e da alma na hora da morte. Se não houvesse essa construção dentro dessa separação de um casamento entre um homem e uma mulher, então não haveria possibilidade de nunca a sua alma sair do seu corpo. E você estaria sentenciado a ficar ali onde o seu corpo foi enterrado por um tempo que nunca você poderia sair dali, não é? Então, quer dizer, a Torá, ela permite que as pessoas se separem, para que elas não sejam infelizes. Tem pessoas que são infelizes porque querem manter um casamento de ilusão. E aí acabam sentenciando um e o outro a terem uma vida horrível. Muito bem. Então, quando a Torá ela fala dessa separação, lá em outro livro vai falar que quem se separar coloca o outro em adultério. Quer dizer, olha, é um nível de santidade do outro lado. Ou proíbe que a pessoa beba, e pasmem, até que a pessoa fume, o que não é proibido pela Torá. A Torá não proíbe nem você de beber e não proíbe você de fumar. Tanto é, se você pega aí, procura aí o Rabache, você vai ver ele fumando. Isso não existe dentro da linguagem da Torá. Então, aumentar isso, colocar isso dentro de um sistema de Torá é um erro fatal. Agora, isso não significa que você não possa alertar a pessoa que o cigarro faz mal. Mas se ela quer fumar, você não pode botar ela sobre uma sentença de pecado de Torá, porque você não deve aumentar nem diminuir. Por que não deve aumentar? Você já não deve aumentar o sacrifício da pessoa em relação àquilo. Então não foi isso que a Torá disse. Você pode até usar uma argumentação científica de saúde, tudo bem, mas aí julgar que aquela pessoa está pecando você não pode. E muitas outras coisas que nós vemos aí pelo esse lado dessa santidade ser dirimida entre as mentes das pessoas, causando absurdos. E isso vai ser colocado até sobre um sistema de pureza sexual, que a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é pecado, aquilo outro é pecado. Isso não existe na linguagem da Torá. Isso
também começou a existir dentro do judaísmo quando eles pegaram esse puritanismo dos cristãos. A questão de, olha, isso é pecado, e o homem não pode ver a nudez da mulher, nem a mulher do homem, tudo isso não tem dentro da Torá, não existe essa concepção dentro da Torá. Muito bem. E aí, quando a gente então entende essa questão agora, de que a Torá ela deve se manter dentro daquele limite que ela se propôs, isso significa então que nós não devemos mexer e que existem montes de santidades, como a gente vai ver aqui nessa descrição, né? E a palavra monte dentro da Torá é a palavra Hor. Então aqui a gente tem uma construção de que essa palavra monte ela tem um significado dentro da Torá muito mais profundo do que aquilo que se imagina. Por quê? A gente vai ter anterior a letra Re, a letra Dalet. Vamos colocar aqui a letra Dalet. Depois a gente tem a letra Vav. Depois, antes aqui do... Vamos dar uma separadinha aqui na palavra. Do Reish nós temos o Kuf. E depois do Reish a gente tem o Shin. Então a gente começa num sistema de unidade e logo passa do sistema de dezenas, chegamos na centena. Pulamos daqui do 6 para o 100. Né? Perceba então, se a gente, vamos isolar essas letras, botar em negrito e colocá-las sobre uma cor diferente, não vermelho, eu acabei apertando errado aqui, ó, azul. Então veja, vamos pegar o Vav e vamos pegar também o Kuf, foram as letras que nós botamos, e vamos botar o Shin final. Então perceba que essa construção que nós estamos fazendo aqui, olha, é exatamente o que vai gerar a palavra Kadosh. Vamos organizar as letras e trazê-las aqui para baixo, vejam. Então, ser Kadosh dentro da Torá é alcançar esses níveis espirituais através da aprendizagem da Kabbalah. Veja, olha, vamos pegar o Kuf, depois o Dalet, depois o Vav e finalmente o Shin. Então nós temos a palavra Kadosh, construída porque subiu-se ao monte. O monte não é literal e a palavra Kadosh ela tem um aspecto onde ela irá funcionar através dessa construção que agora sua alma compreendeu. Então a palavra Kadosh não tem nada a ver com argumentação dentro da filosofia da religião que nós temos e nem dentro da construção das ideias que os seres humanos têm. A Torá, ela tem uma responsabilidade com aquilo que ela é e com o que ela entende. Então, quando ela fala a palavra Kadosh, ela está citando aqui 2 meses. Um mês de peixes, que é Adar, um mês de Iá, que é a letra Vav, o Dalet, que representa o planeta Marte, e também Gevurah, e o Shin, que representa um elemento dentro da árvore sefirótica, que é fogo. Enquanto o Reish é Mercúrio, que vai ser Ode, e o Re é ali o mês de Ares. E também estão construídos dentro do tetragrama com uma letra que se duplica. Veja, então a percepção aqui da ideia da construção da nossa Torá, através da Kabbalah, é dizer que você tem que ser santo. Para você ser santo, você deve acessar as letras hebraicas, deve construí-las, e dentro dessa construção, então você vai ter essa percepção de santidade. Como nós lemos acima, não pode haver essa construção se não houver uma língua, se não houver conhecimento dessa língua, se não tiver se a pessoa não tem habilidade para construir esse sistema espiritual. E aí é lógico que com a mistura dos pensamentos humanos, e aí acabamos sujando a Torá, sentenciando as pessoas através dessa argumentação. Por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas que estão doentes por causa da religião, e muito mais por causa da religião, e por quererem não ser o que elas são de verdade,
porque você não pode mudar a sua essência. Você é quem você é, e você tem que comparecer ao Eterno como você é. Se eu começo do nível muito baixo, onde eu sou uma pessoa que não ama, que comete crimes contra o próximo, tem um desejo de recepção muito profundo, então você pode começar desse nível, não tem como você começar de outro nível. Então você vai usar todos esses aspectos, o seu pior mal, para você construir uma coisa boa nesse mundo, porque Deus te fez assim. Então, veja, todas as pessoas, elas têm a opção de usar aquilo que Deus deu para ela para fazer o bem, porque tudo é dado por Deus. O problema é que as pessoas usam o que Deus deu para elas para a seu próprio desejo, a sua própria construção. Então, às vezes acontecem de pessoas fazerem tzedakah para o Eterno com um duplo juros, cobrando juros do Eterno, porque perceba, se o Eterno deu o dinheiro para você, o dinheiro está na sua mão ali. Você pode até falar, mas eu trabalho, eu vou em algum lugar, mas foi o Eterno que deu para você e te deu essa possibilidade. E aí, quando você tem uma questão, você quer pegar aquele dinheiro que o Eterno te deu e falar, Eterno, eu vou te dar isso para que o Senhor me dê aquilo. Veja, o dinheiro já veio para a mão da pessoa porque o Eterno deu. Depois a pessoa barganha com o Eterno para que ela possa conseguir algo no futuro. Quer dizer, isso é pura recepção. E aí existe um cálculo que a gente faz, como nós devemos servir o Eterno. Exemplo, nós temos uma construção, né? Vamos considerar que a gente tem o dinheiro que o Eterno deu na nossa mão, e aí a gente empresta, vamos tirar o Eterno da jogada e vamos falar que um amigo, a gente empresta R$ 2.000 para uma pessoa. Então essa pessoa, ela recebe de nós esse dinheiro emprestado, e aí chega um momento que ela tem que pagar essa dívida. Pode ser que ela tenha, pode ser que ela não tenha. E aí chega nesse dia, eu recebo esses 2.000 de volta. Quer dizer, eu recebi aqui 100% do que eu emprestei. Então a única coisa que eu fiz para aquela pessoa foi que eu confiei nela e deixei ali, recebi 100%. Então eu não fiz muita coisa, né? Quer dizer, fiz um grande favor para ela, porque eu poderia ter perdido os R$ 2.000. Quer dizer, existe aqui 100% de interesse em receber de volta. Não tem de forma alguma como eu liberar a pessoa desse empréstimo. Então, desde o momento que eu emprestei com essa questão de querer receber de volta. Se a pessoa não me pagar, esse ato de bondade vai gerar um ato complicado, porque vai gerar uma cobrança, e tudo que é cobrado aqui é cobrado no mundo espiritual. Inclusive, se a pessoa não me pagou, é por causa de alguma situação que eu tenho que entender e consertar dentro de mim. Muito bem, mas se eu falo assim, não, eu emprestei R$ 2.000, eu vou ser 50% bom com essa pessoa e só vou receber R$ 1.000. E aí o que acontece? Então eu vou ter perdoado 50% da dívida. Isso significa que ainda há interesse. A minha bondade, ela não foi total em relação a essa pessoa. Eu ainda tenho que receber 50%. R$ 1.000 era a minha bondade com ela, e então eu só quero 50%. A minha bondade, o meu amor por ela não pode chegar aos R$ 2.000 de forma nenhuma. Então, isso é a forma que nós servimos a Hashem, que pode ter as proporções. A gente está botando proporções fáceis, mas poderia ser 10%, 5%, 3% e etc. E assim sucessivamente. Há um interesse. Então, o ideal aqui seria que, dentro da linguagem da Torá, de como nós devemos servir a Hashem, é que nós devemos perdoar aqui 100%. Ou seja, tudo que nós façamos para o Eterno, e agora a gente muda a linguagem só do fator financeiro, mas absolutamente que tudo que nós fazemos para o Eterno tem que ser gratuito, porque tudo é dele, você está entendendo? Então,
Essa construção deve ser feita dentro de você para você sair do sistema de recepção, entrar no sistema de doação. Olha,